Mais uma live aqui. Opa, travou. Bom dia, Marilena. Vou esperar um pouquinho. Tô muito ansiosa para essa conversa, porque hoje eu vou conversar com o ator Angel Ferreira. E no ano passado, né, a gente vai falar muito sobre isso, mas no ano passado ele viralizou com um vídeo falando justamente sobre a falta de público, né, no espetáculo Siddhartha, que é o solo dele que ele estava fazendo. E ele falou um pouco sobre a falta de informação, né, das peças, dos espetáculos em cartaz, tudo. Então, acho que tem, acho não, né? Tem tudo a ver, né, com o infoteatro e com essa ideia de trazer o público. Então vai ser muito interessante essa conversa. Vou ver se ele já está entrando. Bom dia, Luísa Barros. Olá. Bom, ele entrou aqui, deixa eu colocar. Olá! Oiê! Bom dia! Amei o livro aparecendo. Esse daqui do Yoshi Oda. Exato. Eu tô com ele aqui também. Tudo bem? Tudo. Gente, eu tinha esquecido como é que entra em live. Eu fiquei esperando receber alguma coisa. Aí a Lígia falou: tem aqui um link, já tá, vai lá, entra lá. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Não, mas live, ninguém mais faz live, né? Só que eu gosto de aproveitar, assim, a oportunidade, né, pra gente. Né? Você tá no Rio agora? Tô no Rio de São Janeiro. Paulo, então a gente aproveita que é a oportunidade que a gente tem para falar de teatro. Queria agradecer a sua presença hoje. Eu, né, no ano passado, com o seu vídeo, a gente vai falar dele aqui, acho que isso foi uma coisa muito importante, né, que aconteceu no final do ano passado, que o Angel postou esse vídeo, né, falando sobre a falta de público e sobre onde encontrar essas informações, né, de teatro. Muita gente começou a me mandar. E você viu isso? Você viu isso? Você precisa conversar com ele, você precisa falar do infoteatro e tal, não sei o quê. Então, acho que, enfim, vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Eu comecei a falar, mas só para contextualizar um pouco aqui a ideia. Eu criei o Infoteatro justamente com esse intuito, de aproximar o público do teatro. Aí, hoje em dia, é um guia de peças em São Paulo e Rio. Então, a minha angústia era justamente essa, né? Onde que as pessoas, como hoje tem muita informação, onde que as pessoas vão encontrar, né? Onde todas essas informações e possibilidades estão concentradas. E aí a ideia era justamente essa. Então, quando você postou o vídeo, eu falei, não, tem o infoteatro, sabe? Nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, quando você postou o vídeo, né, falando sobre essa falta de público, qual que era o seu... Com que objetivo, né, você postou isso? Você imaginava que isso ia se tornar, de fato, essa discussão que foi? Não, não fazia ideia, mesmo assim.
Não fazia ideia, imagina, ainda, para quem não sabe, né, quem não acompanhou, fazendo a peça Siddhartha há algumas temporadas aqui no Rio de Janeiro, e aí teve um dia específico de um teatro muito grande, né, um teatro que tem 170 lugares quase, que deu 12 pessoas, assim, e tinha e a gente não vinha com um público muito grande, embora as pessoas que fossem assistir tivessem falando coisas lindas sobre o trabalho. E aí eu fui na internet um dia, acordei, e é uma peça sem patrocínio, então a gente faz na bilheteria, ela é fundamental para saúde financeira né, de quem está envolvido no projeto. E eu falei, cara, eu preciso ir na internet pedir ajuda, assim, né, dos amigos, das pessoas que gostam do trabalho para divulgar. Só que isso ganhou uma proporção muito maior. Eu achei que isso fosse ficar dentro da minha bolha, né, Uhum. ou dentro do meu grupo de seguidores, que é um grupo até grande, mas que não fosse sair muito disso, assim, eu não movimento tanto meu Instagram, assim. E aí isso virou. Aí primeiro teve uma grande onda, que foi a onda das pessoas. Aí saiu em vários jornais, né, falando que, enfim, na Folha de São Paulo, no Globo, jornais menores, maiores, do Brasil inteiro, falando, né, um ator, tal, Angel Ferreira, não sei o quê, vai na internet, pede para as pessoas, só 12 pessoas foram assistir. Só que 2, 3 dias depois aconteceu uma grande virada, que foi algumas páginas de extrema direita pegaram isso para fazer uma chacota, para, de um certo modo, comprovar que a esquerda, sei lá, fracassou, que a arte não tem público, que nem a esquerda vai ver a esquerda. Enfim, aí entrou uma discussão política que não tem nada a ver com a peça. A peça não fala de nada disso. É uma peça que foi escrita há 100 anos, falando sobre autoconhecimento, iluminação, outra pira. E aí eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens, assim, milhões, assim, de visualizações e em páginas no Instagram, no TikTok, no X, no sei aonde. Eu nem entrava, nem olhava. Foi tanto ódio, tanta coisa. Porque um jornalista pegou e falou, fez uma matéria bem sensacionalista, assim, do tipo, ex-ator global, Nossa. ex-namorado de não sei quem, enfim, chamou o Bolsonaro de crápula e estreou, falou que era uma estreia, sem ser uma estreia, já estava na terceira temporada, estreou uma peça e para 12 pessoas e, enfim, e juntou uma série de mensagens confusas e jogou isso na internet. E aí, cara, veio realmente uma força de muito louca, assim, foi muito chocante, assim, surpreendente. Então eu realmente não imaginava que nada disso fosse acontecer. Eu imaginei só que meus amigos e amigas fossem postar sobre a peça, falar, gente, vamos lá ver o Angel, pô, esse trabalho é bonito, vamos lá. Só que isso tudo, né, foi gerando uma onda muito louca que pessoas me paravam na rua e falavam assim, caraca, você é aquele ator, né, da peça que, pô, quero ir lá ver, ou sei lá, sabe? Foi muito. Deu um boom assim, né? Depois do vídeo, a peça, a temporada, enfim. Deu totalmente. No final de semana seguinte tinha 120 pessoas. De 12 foi para 120, assim, sabe? Então eu procurei aceitar com amor, né? Foi um desafio desse sacerdócio que é fazer arte. E mas eu acho que eu me saí bem, assim, não me identifiquei tanto não com essa narrativa de ódio, Sim. ou mesmo a idolatria, ou o cancelamento, sabe? Eu falei, tudo bem, Não, não e tem a ver até comigo. eu acho muito importante, assim, dentro da classe, da categoria, né, teatral, digamos assim, eu acho que gerou essa discussão interna, sabe? Gerou Teve essa força muito. e a gente precisa falar sobre isso, Uhum. né? Assim, e não é precisamos falar sobre isso, né? Ai, vamos ficar falando da falta de público, o problema, implorando para o público ir nos assistir. Acho que mais do que isso é realmente discutir, né, a respeito desse fenômeno, né, muitas vezes, que é como aproximar o público do teatro. Assim, eu, né, conversando, fazendo as lives, entrevistas,
no início, esse projeto começou em 2020 e no início era porque a minha geração, porque o teatro hoje. Muitos falavam, isso não é de agora, né? Essa necessidade de gando, essa necessidade de aproximar o público sempre existiu, né? Não é uma questão atual só. Então, gerações anteriores à nossa, né, esses grandes nomes do teatro que a gente ouve falar, antes tinha sessão sexta, quinta, sexta, duas sábado, duas domingo, não sei o quê. Essas pessoas também tiveram que encontrar a forma, né, de aproximar esse público. Desde quando você começou no teatro, você vê diferença, assim, dessa relação público, bilheteria, divulgação? O que mudou hoje, você acha? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem se feito ela também. Uhum. Parece que. Acho que a gente está bem confuso, assim, enquanto classe de. Eu até estava conversando isso com a Marcela, nossa produtora, ontem. Falei, caramba, mudou muito, né, os tempos, assim, o jeito que a gente tinha. Sei lá, por exemplo, antigamente, quando a gente ia divulgar uma peça, a gente colocava cartazes dessa peça na cidade, porque não tinha tanto internet, rede social, etc. Então a gente comprava, né, enfim, ia numa gráfica, imprimia lá 50, 100 cartazes, chamava um moço que a gente já conhecia, que fazia esse serviço para todas as peças do Rio de Janeiro, e ele ia colocando em vários lugares esses cartazes, em faculdades, em bares, em saídas de cinema, sei lá, em vários pontos da cidade. Isso super funcionava. Hoje em dia, quando a gente vai conversar com no grupo de produtores de teatro, né, do Rio, assim e tal, ninguém mais faz isso. Ninguém, tipo, saiu de moda, assim, sabe? E esse moço que trabalhava com isso, a gente nem tem mais o contato dele, ele deve ser jardineiro, sei lá, tá fazendo outra coisa. Onde anda? Exato, ninguém sabe, entendeu? Então, hoje em dia, a coisa meio que se concentrou, o que eu tô percebendo agora, porque eu fiquei uns anos sem fazer teatro, fazia muito teatro, aí passei uns anos que eu dei um recuo e tô voltando agora. E nesses 5, 6 anos que eu passei sem fazer, o mundo mudou muito. Teve uma pandemia, teve o Ministério da Cultura foi extinto, voltou. Nossa, quanta coisa, né? Que a gente está vivendo no Brasil e globalmente também. Então, hoje em dia, tudo é impulsionamento. O debate, a conversa, tudo é essa. Né? O que se investe no Instagram. E eu acho Exato. isso A tão gente tá aqui triste, falando sabe? disso e é muito louco. E a gente está no Instagram Exato. fazendo isso. Né? E e é uma ferramenta, ok, mas assim, aí a gente vê esses bilionários, as big techs, aí para onde vai esse dinheiro também? Eu me sinto tão desconfortável de pensar que, sabe, para trazer público para peça, eu preciso dar dinheiro para uma galera que tá lá não sei aonde, ligada com o Trump. E você fala, caraca, a gente tá botando aqui R$ 100 que seja no dia para fazer um post pago, um anúncio, para sair da minha bolha e usar e ter só essa ferramenta, sabe? É uma coisa que me entristece, assim. Então acho que a gente precisa mesmo ir ganhando uma outra capilaridade, inventar outros jeitos e eu acho que a gente está Total. meio perdido mesmo, assim, sabe? Não, Eu acho que e até essa questão da live, né? Assim, as lives saíram de moda, ninguém mais faz live, poucas pessoas assistem lives, mas eu acho. Não sei, eu gosto, sabe, de estar aqui hoje, sábado, domingo de manhã, falando de teatro aqui no Instagram. Tipo, sabe, no assim, grupo aproveitar esses mesmo. espaços para criar discussões que possam se aprofundar, né? E não ficar nessa camada. Vou postar tal coisa porque o algoritmo vai entender que não sei o quê. Tipo, dá vontade, vamos mandar pra lua isso, né? E eu acho, me dá muita aflição quando eu tô no Instagram e aparece curso, não sei das quantas, de tráfego, como fazer seu post ter curtidas. Tipo,
virou uma. A gente tá nesse lugar e a gente quer que esse. Você entende? A gente quer dar dinheiro para uma coisa que eles. É tão errado, né? É uma lógica tão bizarra que eu sinto que a gente também vai entender ao longo do tempo, né, as consequências disso, né? Desse modus operandi de relação, né? Sim. E eu tenho bastante fé também, assim, para ser honesto, a longo prazo. Eu acho que a gente está vivendo uma crise nesse momento, uma transição. Eu digo isso por mim também, porque eu observo e falo, caramba, eu acho que eu estou reentendendo o mundo e o teatro e o lugar dele, como que a gente pode aproveitar essas novas ferramentas e deixar de lado aquelas que a gente usava e que já não existem mais. Mas eu acho que a gente vive uma coisa assim tão fissurada, tão viciada com tela, a gente tem debatido tanto isso, né? Que eu acho que o teatro, como ritual, eu tenho realmente pensado nisso todos os dias que eu faço peça, sabe? Eu acho que ele se torna cada vez mais importante. Essa arte da presença, né? Do que é efêmero, da gente estar ali, todo mundo dentro de uma sala, respirando junto. Tem alguém que está com uma crise de tosse, não vai dar para, entendeu? Ignorar isso. Você não está no sofá da sua sala assistindo Netflix. Você vai ter que se relacionar com alguém tendo uma crise de tosse. Tem alguém que está dormindo, você vai ter que se relacionar com alguém que está dormindo assistindo a peça. E todo mundo pulsando junto, rindo, ficando tocado. Isso vai criando ali uma experiência, né? É um ritual de comunhão da presença que eu acho que ele está cada vez mais raro e que eu acho que ele é medicinal. Ele é um tipo de cura, né? Da gente poder estar junto ali numa sala escura, em silêncio, ouvindo alguém contar uma história. Isso é muito ancestral. Isso remete a sentar próximo a uma fogueira e alguém falar como é que foi a caça, porque teve um javali que não sei o que, passou atrás da árvore e caiu uma maçã, né? Essa coisa de contar a história, o que aconteceu, né? Eu fui ali, o que aconteceu? Você inventar uma ficção e contar e a gente parar e ouvir junto é muito antigo e eu acho que isso não se perde mesmo. Então eu tenho muita esperança, fé, confiança de que o teatro ele tá voltando, assim, na verdade, sabe? A gente teve essa experiência muito ruim de ter 12 pessoas, né, no dia, tudo isso que a gente falou. Mas eu percebo, na verdade, que o teatro tem tido um bom público, sabe? Um público bem melhor do que ele tinha antes da pandemia. E que isso está crescendo. Tanto é que quando eu falei, gente, só tem 12 pessoas na plateia, a reação não foi coletiva do tipo, poderia ter sido, né? Ah, é isso aí mesmo, teatro. Sinto muito, escolheu fazer teatro, lamento. Não, a reação foi, gente, vamos embora. Precisamos ver a peça desse moço aí, ó. Pô, Siddhartha, vamos lá. Tinha gente do Pará, tinha gente do Maranhão, do Sul, divulgando a peça, sem nunca ter visto a peça, sem só porque ouviu falar dessa história de uma peça que, sei lá, deu pouca gente num teatro bem grande, sem patrocínio. Então as pessoas parece que também, sabe, essa resposta, ela me deu também muita força, assim, sabe? Falar, Uhum, caramba, as pessoas se importam com o teatro ainda. Na uhum, verdade, isso é um dado dentro dessa história também. Elas ficam tocadas e ficam indignadas, do tipo, não, precisamos valorizar o teatro, a cultura. Eu acho que a gente ter ficado sem poder, né, ir para o teatro durante a pandemia, eu acho que ele deu um estalo, assim, sabe? As peças estão muito boas. Você vai ao teatro, você vê peças maravilhosas. Eu tenho ouvido isso do público também. Caramba, como eu tenho ido ao teatro, eu tenho visto coisa boa, sabe? uhum. E uma adesão mesmo, assim, peças que estão lotando, o público está indo. Então acho que foi uma exceção, assim, foi um momento em que eu pedi ajuda e que criou talvez até uma falsa impressão de que a peça, por exemplo, não tem público ou de que o teatro possa estar. Não, acho que tem novas crises, novos problemas, aonde divulga, como eu sei o que está rolando. O mundo deu uma mudada, mas eu sinto que o público em si, ele quer ver teatro, ele quer Sim. ir. E ele quer sair do sofá da sala, que tá lá vendo uma coisa, prostrado, vendo coisa, e quer, sabe? Sabe uma coisa que eu acho? Comandar. É... Desculpa, eu te cortei.
Imagina. Mas eu amo, né, amamos o teatro, mas assim, no meu dia a dia, pessoalmente, eu amo ir ao teatro porque é um momento, até entrando um pouco na peça, assim, é um momento meditativo. Porque eu não posso usar meu celular, eu até posso, né, mas fica chato, né? Poder você pode, pega aí, mas. Então eu vou deixar meu celular de lado e, né, é um bombardeio de mensagens o dia inteiro e preciso responder isso e aquilo, não sei o quê. Eu vou ficar aquela hora ou aquelas horas sentada e vou dar uma pausa, assim, na loucura que está a vida, sabe? Então acaba sendo uma meditação. Eu até fiz um vídeo sobre isso, assim. Eu sou uma pessoa ansiosa e as pessoas falam, né? Ah, você precisa meditar, você precisa fazer exercício, você precisa não sei o que e tal. Claro, precisamos fazer tudo isso. Mas o teatro também é uma possibilidade de, né, assim, de presentificar você no tempo e espaço com outras pessoas. Então, me ajudou muito nesse sentido, assim, de. Claro, e como atriz também, acho que aí é o momento mais supremo, assim, né, dessa arte dramática, mas enquanto público também, porque você pode parar, porque o tempo e o espaço agora está no palco. Tipo, é uma invenção ali. Então, o que tá aqui pode dar uma relaxada, sabe? Pode dar um ei. Eu acho que é de uma tecnologia muito eficaz, né? Assim, eu queria que a gente, né, fosse, claro, acho que conversar sobre o teatro é muito importante, mas vamos falar da peça, né? Acho que tudo isso é pra gente, não só vamos divulgar a peça, mas vamos falar da peça, como que começou esse projeto, onde ele te toca, né? O que fez você fazer essa investigação com esse texto, com essa personagem, como que iniciou esse processo? Ah, te agradeço, né, esse espaço aqui, as perguntas, falar de teatro, que delícia. Eu tava muito triste, assim, era um momento, acho que remete a tudo isso que a gente tá falando mesmo, né? Pandemia, né, o fim do Ministério da Cultura, essa coisa que os artistas se tornaram uma ameaça para a nação. Isso foi uma ruptura muito doida, né? Da gente, imagina, um diálogo, né, de quem cria com o público. Então você pensar que uma parte do público pode estar te odiando e o seu trabalho é justamente doar para aquelas pessoas fruírem ali alguma coisa, terem todo esse espaço que você falou meditativo. Então ali quando a gente não podia fazer teatro, etc, eu tava morando no meio do mato, assim, eu tenho uma relação com a Chapada dos Veadeiros, e eu tava muito deprimido, assim, muito deprimido, tava mal, assim, tava mal mesmo. Pensamentos anti-vida, tava muito sem esperança, sem vontade de nada. E aí eu falei, cara, onde é que eu vou botar essa energia? Eu sempre preciso fazer alguma coisa da minha vida, velho. E aí eu pensei, eu vou criar, assim, eu vou começar a fazer algum processo, mesmo que eu sei lá quando é que eu vou poder apresentar isso. Eu vou mergulhar no espaço criativo e vou canalizar toda a minha energia para isso. E aí eu descobri o Siddhartha, assim, eu tive uma intuição de montar o Siddhartha antes de ler ele, foi um pouco um atravessamento, assim. E aí, quase como essa imagem de um livro que cai da prateleira na tua cabeça, assim, sabe? Faz uma coisa meio clichê, assim, de... Foi quase isso, assim, o livro me atravessou, eu falei, caraca, que loucura, acho que eu vou fazer um trabalho sobre isso. Aí comecei a articular, chamei um amigo para dirigir, que ele acabou nem dirigindo, mas falei, ó, vou montar aqui um negócio chamar para dirigir uma coisa de um livro que eu nem li, cara, uma proposta meio maluca. Mas chega aí, vem pra Chapada, sai da cidade, vem pra cá, vamos trabalhar nisso. Se a gente não gostar, a gente faz outra coisa, mas vem pra cá. Eu vou ler o livro, tá? Mas vem pra cá. Foi um convite bem de doidão, assim. E aí eu li o livro, ele falou, tá bom, eu vou. Eu li, ele falou, eu li. Você não leu, mas eu li Siddhartha há muitos anos, eu amo. Vou pra aí, o Ricardo Cabral. Eu falei, então vem que eu vou lendo o livro. Aí comecei a ler,
e amei muito. Desde então li o livro, sei lá, inúmeras vezes. Eu leio, releio ele, sempre que eu vou fazer de novo, leio fragmentos, ele me acompanha, parece quase uma bíbliazinha que está sempre embaixo do braço, eu ando com ela para cima e para baixo. E aí eu fiquei 4 anos me preparando para fazer esse trabalho. Foi um trabalho bem longo, assim, até reabrir, até a pandemia realmente acabar e eu ganhar confiança de fazer o trabalho. Eu ia para a beira do rio e ficava lendo ele. O Siddhartha ouve muito o rio, né? Ele se dedica muito tempo a ouvir a natureza, assim. Parte da meditação dele é essa, assim, ouvir o rio, né? As vozes do rio, tem toda uma pira, uma metáfora em relação ao rio. Então, morando na Chapada, eu ia para a beira do rio mesmo, assim, ficava lá viajando sozinho, lendo, meditando. Então, foi um período bem longo, assim, né? Até que eu comecei a contar ele para as pessoas meio brincando, assim, meio improvisadamente. Não, eu não decorei um texto, eu não escrevi uma adaptação nunca, que seria um processo mais tradicional, mais natural, né? Eu li tanto a história que é quase como se eu tivesse ouvido ela, quase como se alguém tivesse contado essa história para mim muitas vezes, né? Mas isso se deu através da leitura. E aí eu comecei a contar ela de maneira improvisada mesmo, para pequenos grupos, Que assim, para legal. amigos. E aí essa edição ela ia se dando na hora, eu ia pegando aquilo que eu achava mais importante, junto com o desafio de seguir contando uma coisa aqui, né, que eu ouvi falar, e aí eu vou te contando uma coisa, e quem conta um conto aumenta um ponto, e aí você vai mudando coisas, vai fazendo uma adaptação, e a peça foi se formando assim ao longo dos anos, até que em algum momento eu falei, ok, agora eu vou para o teatro. E é bem essa coisa da arte mesmo, né? Dela canalizar nossos processos, né? A ideia da peça começou no momento que eu estava muito mal, assim, pandemia, etc e tal, como eu falei. E o momento, 4 anos depois, de falar, ok, agora eu vou estrear, foi quando teve uma separação de um encontro amoroso muito importante. E aí eu estava num puta de um luto, assim, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse luto? Eu falei, eu acho que agora, depois de 4 anos fazendo Siddhartha, né, experimentando, Estudando. Uhum. estudando, eu vou estrear. Aí comecei a articular para ter uma pauta, a Marcela, nossa produtora, minha parceira há 15 anos também, já estava cansada de tudo isso também, já estava, amigo, pelo amor de Deus, vamos estrear a Siddhartha, tira esse personagem do teu corpo, vamos fazer aí um descarrego, pelo amor de Deus, vamos embora. E aí ela me ajudou, a gente procurou uma pauta e aí Vocês estão conseguimos em lá. qual temporada agora? É A peça, ela tá. É porque ela tá na quarta temporada no Rio, mas eu fiz 2 temporadas na Chapada dos Veadeiros também. Que legal. Então, desde que a gente estreou a peça, no meio do ano passado, eu nunca fiz tanto uma peça na minha vida, assim. Tanto uma temporada atrás da outra. Isso tem sido muito chocante, assim, sabe? Eu acho que a gente já fez quase 60 apresentações desse trabalho do meio do ano pra cá. Então, Que e legal. as coisas têm meio surgido, assim, sabe? A Marieta Severo, que é a dona do Teatro Poeira, né? Para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, ela e André Beltrão cuidam do Teatro Poeira. Ela foi ver a peça na última temporada no Teatro Ipanema, sem avisar, sem ter sido exatamente convidada. Ela surgiu lá, viu a peça no último dia, amou o trabalho. E aí, logo depois, ela convidou a gente para fazer aqui no Poeira. Então, a peça tem acontecido, sabe, de uma maneira bem orgânica, assim, e surpreendente, assim, que me dá confiança. Não, e como um trabalho vai amadurecendo, né? Assim, durante o teatro só amadurece quando a gente faz, né? É até uma grande angústia, assim. Como eu vou ser atriz se eu não consigo estar em cena, né? Então, como eu vou amadurecer o meu ator se eu... enfim, outro papo para outra live. São muitos, muitos assuntos. Falando um pouco, né, do seu processo no teatro, como que você, quando, né, que você se apaixona pelo teatro e decide fazer disso a sua profissão? Sim, queria voltar no início da carreira. Que lindo.
Ah, eu fazia direito. Eu achava Eu que ia ser também. advogado. Você também? Eu Olha fiz. aí. Eu me formei na PUC, em São Paulo. Você foi mais resiliente do que eu. Eu saí logo no segundo semestre, É. falei, não vou dar conta. Enfim, acho muito importante respeito, né? Quem ama tudo isso precisa ter essa organização mesmo, né? Para defender uma série de coisas aí. Mas é um ambiente muito, nossa, é muito, muito estranho, assim. É porque eu comecei a fazer teatro junto com o direito. Eu tinha 19 anos, aí eu entrei no teatro. E eram ambientes tão radicalmente distintos. Na sala de teatro, né, na sala de teatro de direito é ótimo, né? Na sala de aula de direito, ninguém se olhava, ninguém falava com ninguém, o professor nem sabia quem eu era, né? Todo mundo ali sentado de frente para um quadro, ouvindo, né? Enfim, aulas de direito. E que eram temas que me interessavam, mas a dinâmica da coisa era muito estranha, sabe? Ir para a faculdade não me dava nenhuma vontade. Na aula de teatro, todo mundo sabia quem era todo mundo. A gente sentava em roda, descalço, o professor me abraçava, não tinha um quadro, sabe? Você começa a aula e você é convidado a fazer massagem na outra pessoa para distensionar a musculatura dela para ela poder fazer os exercícios, atuar. Era tão distinto, eu me senti tão acolhido, assim, que foi, foi muito fácil, assim, né? Foi difícil pensar em trabalhar com cultura no Brasil, sabendo a quantidade de fé que a gente precisa ter, né, e confiança para reconstruir né, tudo isso, assim, e lidar com os olhares da família, né, do meu pai falando, cara, você não vai ter dinheiro, velho. É isso mesmo, dos meus amigos. Tinha amigo meu que sentava comigo para tomar cerveja e falar, vamos sentar e ter uma conversa séria, porque você está estragando a sua vida, você vai tá pirando, né? Você vai largar o direito para fazer teatro. Mas quando eu olhava meus professores, quando eu via eles bem senhores, assim, e felizes, e tendo pouco dinheiro, mas tendo o suficiente para comer, para dormir, dando aula, falando de arte, falando de amor, eu falei, olha, no mínimo, eu vou ser professor e tá ótimo. E se além de professor eu também me tornar ator, diretor, autor, tá tudo lindo. Pelo menos eu posso ser professor e isso é bastante coisa, assim. Então foi assim que começou, sabe? Foi, foi pensando em ser professor de teatro, mais do que ser ator de E teatro. você dá aula hoje? Eu abri uma casa de cultura lá na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante, e a gente trabalha justamente com formação de atores, atrizes, dando aula para criança, para pré-adolescente, para gente mais velha, um projeto social, assim, dou aula de graça, e a gente vai conseguindo, né, financiamento de outros jeitos, assim, chama-se Casa Candeia de Cultura. Que E legal. eu, nossa, é, eu amo, assim, me nutre profundamente, E é serve muito um louco propósito. como eu tô fazendo licenciatura, né? Agora no Célia Helena, e eu sou professora assistente de teatro numa escola. É, como todas as pessoas deveriam passar pelo teatro, né? Porque é uma formação humana. Tipo, e não nesse lugar, é uma formação humana, mas de autoconhecimento, de conhecimento de um coletivo, de relação, né, de se posicionar diante do outro, né, em relação ao seu colega de cena, em relação à plateia, em relação àquele espaço. Deveria ser uma matéria em todas as escolas, né? Sim. Com certeza, Tipo, com certeza. Os países que têm isso, tem mais o teatro, assim, né, como hábito, tem muito mais saúde. A galera ganha autoconfiança, exato. né? Ainda entra a dramaturgia, né? O texto, quantos textos assim reveladores sobre a humanidade, sobre os diferentes momentos, né, históricos, é muito incrível. É muito. Lá na Casa Candeia de Cultura, né, eu tenho tido algumas experiências nesse sentido, e às vezes a gente abriga algumas crianças também que vêm por conta de violência doméstica ou violência sexual.
E elas estão lá no projeto com a gente, assim, crianças mesmo, às vezes 9 anos, 10 anos, né? E é muito surpreendente, às vezes você vê a criança chegar no primeiro dia de aula e ela não fala nada, nada. Ela tá muda, ela olha para os exercícios assim de longe, e aí às vezes eu penso, caramba, essa menina aqui não vai durar, sei lá, 2 semanas aqui, ela tá muito desconfortável, ela não sabe como é que a gente acolhe ela, né? Como é que a gente absorve ela dentro desse grupo aqui que já existe, por exemplo. Hum? Dá 2 semanas. A garota tá correndo para cima e para baixo, falando a beça, o cabelo que estava preso tá solto, tá usando um figurino que é um pouco uma fantasia dela e tá diferente em 2 semanas. E aí você olha aquela menina e você fala assim, meu Deus do céu, que loucura o poder do teatro, né? É uma coisa muito ancestral, assim, muito emocionante, assim, é indizível. Qualquer coisa que eu falar vai reduzir, assim, mas é chocante. Você olha e fala, é chocante. E ela não perde uma aula. E assim várias, entendeu? Tô aqui falando, né, de um caso específico, sem dar nomes, mas de olhar e falar, caramba, mudou tudo em pouquíssimo tempo. E aí vem a família e vira para você, te encontra e fala, queria agradecer, porque realmente, assim, a minha filha, ou a minha sobrinha, a minha prima, a minha irmã, ela tá muito diferente. Ela agora parece que ela se ama, entendeu? Ela não gostava do cabelo dela, agora ela gosta. Ela, sei lá, ela não, sabe, ela não, né, ela não cantava, agora ela canta. E queria te agradecer e eu vou botar ela e ela não vai perder nenhuma aula, sabe? Aí você vai vendo como que isso transforma de fato, assim, né? E por isso que assusta tanto também, porque de fato transforma, assim, é muito difícil você conduzir, manipular uma pessoa livre, né? Exato, Então, o teatro é perigoso. exatamente. E não só, né, falando um pouco mais sobre esse exercício da palavra, né, é, quando você se apropria do seu poder de comunicação, né, assim, você se torna livre, né? Então, como a palavra, o se apropriar daquilo, de uma ideia, de uma imagem, e se apropriar não só no dizer, mas do seu corpo, né? Como isso te liberta, né? E a vida está assim e ela vai. Você vai falando, nossa, enfim, é muito louco. É filosófico, né? É para ser estudado mesmo, assim, né? Nossa, total. Lembrei de uma outra coisa aqui, que é uma transformação, que é isso, como a gente muda e como que o teatro ajuda a gente a mudar, ainda nesse É. assunto, né? Eu me lembro nas aulas de teatro, tinha uma aula na Cal, que era a aula do nu. E que era com um professor lá, né? Você Um fez cal. professor. Estudei na Cal. Eu estudei muito, eu estudei e estudo muito, assim, mas digamos que a minha principal formação no começo foi a Cal. Eu sou muito grato, ali aprendi muito e foi maravilhoso. Mas, enfim, tinha um professor lá que nem era o meu professor, que ele dava a aula do nu, que era uma aula que um dia ele fazia exercícios onde a turma ia experimentar a relação com a própria nudez. Eu não estava na turma dele, mas a ideia de ficar nu numa turma, ela era tão assustadora para mim, ela tocava nos meus conservadorismos, assim, nos meus preconceitos de uma maneira tão radical, que eu pensava até em descontinuar a minha formação. Assim, eu falava, eu não dou conta disso, eu não vou dar conta de ficar pelado, sabe? Com pessoas desconhecidas na frente de um público, mas nem pensar. E era um pânico para mim. Eu suava frio, eu ficava com taquicardia só de imaginar se eu desse o azar de cair na turma daquele professor, porque todo mundo ia ver que eu não tinha a menor coragem de ficar pelado e que eu ia embora daquela aula. Aquilo me perturbava. E assim, era um professor que ia dar aula, sei lá, no semestre seguinte. Desde que eu entrei na Cal e ouvi falar que tinha aula do Nu, eu fiquei muito perturbado. Eu achava ele terrível. Aí eu pensava que ele
que ele devia ser um pedófilo muito estranho, ou, sabe, eu variava dentre achar aquilo terrível, admirável, inspirador, provocativo. Eu ia para o moralismo, ia para vários lugares. Não tive aula com esse professor na Cal, não passei aula na Cal. Mas eu lembro também, né, assim, eu tô meio que falando de um arco que vai dar até na peça hoje em É dia, mesmo. né? Sim, com relação à nudez também. E aí eu lembro um pouco depois também de ver o Zé Celso, né, o Teatro Oficina, e a relação dos atores com o próprio corpo, a nudez, o sexo e etc e tal, também foi muito perturbadora para mim, assim, do tipo, ficar muito constrangido, do tipo, meu Deus do céu, e se me chamarem, porque às vezes eles chamavam pessoas do público, que subiam no palco e eram, e quando viam, elas estavam sem roupa também. E você fala, meu Deus do céu, o teatro é muito louco, essas pessoas são loucas. Que isso, sacou? Mas é essa coisa, né? Ele realmente ele vai provocando mudanças em você. Você não permanece o mesmo. Então eu fui tão sendo exposto à nudez e etc e tal, que aí depois de um tempo, quando eu vi, eu já estava fazendo peças que tinham alguma coisa que conversavam com a nudez, e eu ficava nervoso com aquilo, mas aquilo foi se acalmando. E aí até que eu fiz uma peça que eu tinha um nu, que a peça tinha nudez, e eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E era um nu frontal, não era um nu disfarçado, não, um nu mesmo, uma peça que falava sobre sexualidade. E aí, durante os ensaios, era um tabu ficar nu, e aí eu fui trabalhando isso, e fui trabalhando, e aí fui fazendo várias peças, e a nudez foi participando. E hoje em dia, a peça Siddhartha, ela é isso. Ele abdica de tudo que é material, ele se junta aos Samanas do Mato, que é um grupo que anda praticamente desnudo, peregrinos, e eu faço a peça praticamente o tempo inteiro nu. Então, e não é sobre nudez, as pessoas falam muito sobre como que num primeiro momento elas Ai, absolutamente esquecem a nudez assim e a história, né? ouvindo você falar, me vem a Alma Imoral, né, da com a Clarice Lispector, que é muito isso, né? Assim, ela tá ali e até que passa do ponto de ser sobre aquilo, né? Acho isso muito poderoso, assim. Uma curiosidade, né, em relação a essa sua relação com o corpo, até com o nu nesse sentido de alguma forma, de alguma pressão social, né, em relação ao corpo. Você acha que quando você vai para o audiovisual, assim, como que foi para você essa relação é, em relação à imagem, sabe? Muitas vezes eu, né, na verdade acho que não, mas tem momentos que para mim fica muito mais forte essa questão da imagem no audiovisual, né? Parece, eu acho que isso está mudando, mas parece que no teatro há a possibilidade de corpos distintos, né? Mais distintos. O que você acha sobre isso? Como foi a sua experiência? Com certeza. Acho que no audiovisual é impressionante. Assim, quando eu começo a fazer novela, por exemplo, eu começo a observar o meu corpo de outro jeito. Então. Isso é um fato. Quando eu estou fazendo teatro, eu não penso sobre isso. Mas quando eu entro para fazer uma novela, a pressão coletiva é tão grande e são corpos tão distintos que eu olho no camarim e falo assim, caraca, todo mundo é mais forte do que eu, sacou? Assim, por exemplo. O caraca, todo mundo tá com a academia muito em dia, velho. Assim, tipo, a galera tá forte mesmo, a galera tá trincada, a galera tá tipo. Aí você que estava em paz com o seu corpo pensa, você se testemunha pensando, será que eu deveria estar fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo? Será que eu, né? E olha que eu sou uma pessoa que tem um corpo saudável, né, com todas as funções fisiológicas, né?
jovem, né? Enfim, eu me alimento com cuidado, ou seja, eu tenho um corpo que está dentro de uma ideia de padrão, de beleza, etc e tal. Ainda assim, quando eu, que tenho esse corpo, vou para um espaço como a televisão, eu me sinto desconfortável com o meu corpo e eu começo a perceber que eu começo a querer ficar mais forte mesmo, assim, ganhar mais peso, ganhar mais massa, me acho magro, me acho coisas. E aí eu observo tudo isso, claro, né? Solto, vejo a beleza também de ter o corpo que eu tenho, e tô saudável, tô feliz com ele, tá tudo em paz, assim. E fico meio rebelde também, e não vou pra academia também. Às vezes até eu tenho que falar, não, que tá tudo bem eu ir pra academia. Porque às vezes eu fico não querendo ir, para não, sabe, pro meu corpo não Para não se ficar ainda deixar mais padrão. levar pela lógica. Exato, exato. Mas assim, como eu testemunho que isso de fato acontece comigo, né, de uma preocupação diferente, é um fato. O teatro ele tem Uhum. uma outra, uma outra maneira de lidar com a diversidade. Assim, ele é muito mais marginal. O teatro é marginal, sabe? Ele é marginal desde sempre, assim. Claro, tem um teatro comercial aí, é outra coisa, mas o teatro, de modo geral, ele tá em outra viela, assim, ele tá em outro beco, ele tá sendo feito na rua, as pessoas estão ensaiando sem grana, sabe? Elas estão dando um jeito, assim, e a televisão é uma mega indústria, né? Você As acha pessoas que chamam as novelas de... você acha que essa Vai, questão dos pode me corpos, interromper mesmo, né? me interrompe, vai. Ah, tá bom. Você acha que essa questão dos corpos no audiovisual tá mudando, assim, essa. é, Tipo, eu percebo essa onda meio. Hoje é bacana ter corpos diversos. Tipo, hoje em dia se tornou necessário, mas porque se não tiver, fica chato. Sabe? Ou você acha que de fato a gente tá passando por essa mudança em relação a esse padrão, digamos assim? Ah, ele tá melhorando, mas não sei dizer, não sei. Acho que ele melhora de maneira muito lenta. Eu ainda percebo que meus amigos e amigas também entram para fazer novela, ainda hoje em dia eles entram ali naquele espaço, eles ficam neuróticos. Concordo. Então, sim, tem um pouco mais de diversidade, de raça, de uma série de recortes, né? De um protagonismo também de gênero que equilibra mais. Está melhorando, sim, e diversidade de várias, né? Muitas naturezas, né? Assim, mas eu acho que ainda é muito tóxico, assim, na verdade. Assim, é um ambiente que você tem que estar com a sua meditação e com a terapia muito em dia, assim, para você ocupar ele, sabe? Meu, é, hoje eu tô com 27 anos, mas quando eu tinha 15 anos, 15, 16 tal, falei, meu Deus, quero fazer novela, né? Aquela velha história, quero estar na Malhação, certeza. Tipo, né? Nem pensava na possibilidade, tipo, existem atores que só fazem teatro? Tipo, o quê? Acho que não. Sabe essa ignorância completa, assim, sobre quem é essa pessoa, onde ela mora, o que ela come. E aí comecei a ir atrás de agência, tal, não sei o que, aquela coisa. Eu lembro que eu ficava observando os aviões passando e falava, ai, será que tem algum ator indo pro Projac? Sabe? E aí, juro, eu ficava na janela observando real. Aí Ah, fui em alguns agentes, né? Um falou que. Ele falou assim, Natália, você é um meio termo que não dá pra gente usar. Tipo, você não é nem gorda e nem magra, você não é nem morena, nem loira, você não é nem bonita e nem feia. Assim, é um meio termo aí que. Aí eu lembro que eu pensei, meu Deus, eu não vou poder ser atriz. Tipo, sabe? Eu vou ter que nascer de novo. Aí uma outra agente falou: Olha, querida, temos um problema. A sua testa é um pouco grande. Eu falei, sério? Eu falei, mas você acha que isso. Tipo, né? Começa. Você acha que isso vai me prejudicar muito? Ela falou, então não é harmônico. Aí, desesperador, assim, né? E desesperançoso. Mas eu acho que, de alguma forma,
conversando com amigos, até nas lives, esse tipo de situação tá um pouco mais rara, né? Assim, É, não sei. eu acho que ela tá um pouco mais velada, porque talvez a Talvez. pessoa pense isso, mas ela não vai dizer, porque ela vai falar, vai pegar mal se eu disser, eu posso ser processado, ser cancelado. Eu acho que tá mudando, como eu falei, eu tenho esperança, sim, mas ainda precisa de muita coisa, sabe? Não dá para dizer que é um lugar ainda respeitoso, saudável nesse lugar. Não, assim. E eu sinto muito que você tenha passado por isso, porque não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro no sentido de que são visões muito limitadas do que é ser ator, ser atriz e de ideias mesmo. Como assim alguém tá no meio do caminho que não pode ser trabalhado? Isso não é verdadeiro com nenhuma pessoa, Uhum. não, simplesmente não é. Até consigo entender dentro de um discurso, de uma ideia que a pessoa tem, né, que ou o homem precisa ser ou forte demais, ou sei lá o que demais, ou a mulher isso ou aquilo, mas assim, na prática não é verdade, entendeu? Na prática, várias atrizes e atores que ouviram coisas terríveis estão aí trabalhando há um tempão, né, e fazendo uma vida e o público amando e indo lá assistir. É muito comum essa ideia de empresários que falam coisas terríveis, né? Ou diretores, e que algumas pessoas param mesmo de atuar e desistem porque acreditam nessa mentira. Outras pessoas com dores e catando o cavaco ali seguem. E geralmente as que seguem veem, depois elas podem ter a prova de que aquilo não é verdadeiro, cara. Porque assim, você encontra seu Sim, jeito, seu público, e que não total. existe isso, né? É uma loucura mesmo, assim. Bizarro. Angel, estamos nos nossos minutos finais. Queria que você falasse sobre as informações da peça, então até quando vocês vão ficar em cartaz, essa parte mais burocrática, assim, que você chame as pessoas para assistir Siddhartha. Lindo. A gente está de quinta a domingo no Teatro Poeirinha, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Teatro muito gostoso, muito íntimo, né? Assim, muito perto, parece que você tá vendo o ator em close. E a gente fica algumas semanas lá, uma temporada que a gente está começando. Então, uma peça que fala sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre teologia, sobre budismo, sobre um monte de coisas, né? Assim, essa jornada arquetípica do herói, né, que passa por todas as culturas, assim, todos os tempos, né, uma história que as pessoas se identificam muito, de alguém que busca a paz interior, alguém que vai rompendo com o mundo e seguindo e seguindo e se embrenhando em um monte de experiência para se conhecer, para entender o que é a iluminação, se ela existe, que ideia é essa. Então, é um trabalho que eu acho bem importante nesses tempos de ansiedade, né? Como você falou no início da Pô, live também. É uma conexão muito profunda que ele tem com o rio, com a natureza. Então, também nesse momento de colapso climático, né? De separação, né? Da ideia de que a gente própria é a natureza também. Eu acho que é uma peça que toca em pontos que eu, particularmente, tenho aprendido muito com ela e por isso escolhi fazê-la e repeti-la todas as noites, porque ela me ensina muito. Ela é um pouco como uma oração, como algo que é importante de ser repetido mesmo, e que a própria natureza dela é a repetição. Então, quem quiser vir e assistir de perto toda essa história, vai ser um prazer grande. Tem hoje, inclusive, peças de sete. é verdade, domingo. Eu É. esqueço às vezes. Uma pergunta, curiosidade: vocês vão vir para São Paulo? Tem alguma previsão? Nossa, a gente quer muito vir para São Paulo, muito. Inclusive, jogar aí no universo, se alguém que está aqui ou alguém que pode ouvir falar dessa história, nos convidar, nos chamar, né? A gente quer muito para São Paulo, quer fazer bastante temporada aí em São Paulo. Tem muita gente de São Paulo perguntando sobre isso. Uhum. Então, ainda não temos previsão, mas isso vai acontecer e eu espero Vai que esse ano. acontecer, com certeza. Estou sentindo aqui o. Angel, para finalizar,
queria que você me respondesse, se fosse para dizer uma coisa hoje, o que que o teatro ensinou de mais importante para sua vida? Só isso, né? Só essa pergunta bem básica, tranquila. Ah, quis jogar aqui. Quis jogar esse. Ei, me vê. É uma pergunta que eu faço todo final das entrevistas. E de alguma forma eu queria. Queria, não, quero no futuro, né? Montar um acervo assim de respostas, sabe? Tem respostas muito diversas. Que bonito, que acervo bonito. Fico curioso já de ver É, o que as pessoas respondem sobre isso, né? Mas eu acho que é pertencimento. Essa foi o primeiro lugar que eu senti que eu podia ser eu mesmo e que eu estava sendo acolhido por ser quem eu era. Eu nunca tinha sentido isso em lugar nenhum. Realmente me senti confortável e seguro em algum lugar assim para colocar minha vulnerabilidade ali, minhas sombras, o que é contraditório em mim. Eu acho que foi essa sensação de encontrei a minha galera, encontrei os doidão aqui que estão perdidos no mundo também nesse planeta cheio de violência e loucura, pertencimento. e isso é muito maravilhoso, porque é o pertencimento, o encontro com você a partir do outro, né? A partir de um personagem que não é você. Então é muito incrível. Exato, Não olha que é viagem. uma loucura. Tipo, é um. Gente, incrível. Angel, prazer. Muito obrigada, viu, por esse papo. E Poxa, espero que tenham muitas temporadas e tenho certeza que você vai fazer muito ainda, Siddhartha. E espero assistir um dia, ter essa sorte. nossa, aí a gente pode até depois fazer outro bate-papo, porque aí vai ser outra viagem, Exato. você assistir a peça. Mas eu te A gente agradeço pincelou, né, muitos muito. assuntos que daria para ter, assim, Nossa, sei lá, uma hora de conversa para cada um. Obrigada, pode viu? crer. Muita merda. Te agradeço, amor. Que lindo o seu trabalho. Segue fazendo ele, vai atuando e vai divulgando teatro, vai fazendo tudo isso, porque é muito importante. A gente precisa desses espaços. Passa as lives, por mais que quase É, ninguém hoje em dia veja a live, faz, porque quem vê pode curtir, pode gostar. exatamente. Agradeço aí E também. convido a todos a seguirem, né, aqui o Infoteatro. Tem o guia de peças, que é infoteatro.com.br, peças em São Paulo e Rio. E é isso. E agradecer Obrigada. aqui também, ó, a Lígia, nossa assessora de imprensa Lígia, exato, que fez a ponte. maravilhosa. Tá fazendo um trabalho Exatamente. incrível com a gente. Marcela Casarim, nossa produtora, minha parceirona aí há muitos anos, também tá aqui. E todo mundo que estava aqui assistindo Exato. nesse domingão, ouvindo a gente falando um pouquinho de teatro. Que Exatamente. bonito. Gratidão, amores. Gratidão. Gratidão. Obrigada, A viu? você também. Beijo, merda hoje, Beijo. sempre. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Até